Os Estados Unidos são um país que, pela maioria das métricas, é considerado o mais rico do mundo. Porém, diferente dos países europeus com séculos, se não milênios de história, o país tem menos de 250 anos de formação. Então, como eles chegaram até aqui? E mais importante, onde exatamente é aqui? Será que eles são mesmo o ápice do capitalismo? Para respondermos, precisamos esmiuçar a história da formação desse país. É consenso que os Estados Unidos foram inicialmente povoados por indígenas, denominados nativos americanos, cuja ascendência vem de povos originários do leste asiático, que migraram quando o gelo formou uma ponte natural no Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca. Apesar de estarem isolados dos demais continentes, povos como os vikings chegaram a visitar a América. Mas foi apenas no final do século XV que os europeus se interessaram pelo chamado Novo Mundo. Enquanto que o sul era colônia espanhola, o norte foi ocupado pelos britânicos. Começando com a fundação da cidade de Jamestown, na colônia de Virgínia, o princípio da formação das 13 colônias, que seriam a base para os Estados Unidos atual. Porém, havia uma diferença muito importante. O clima do norte era similar ao europeu. Com isso, sua flora e fauna também eram parecidas. Então, não fazia sentido plantar algo já encontrado na Europa em solo norte-americano. Por isso, o governo britânico ignorou a América por um bom tempo, de forma que as 13 colônias se tornaram muito atrativas para os refugiados religiosos. Veja bem, com a queda das monarquias europeias, o poder da igreja diminuía, já que os reis se diziam legítimos por serem escolhidos por Deus, era de interesse deles manter boas relações com a igreja. Porém, o mesmo não acontecia com as novas repúblicas, que em tese eram estados laicos. Logo, diversos conflitos religiosos passaram a ocorrer por toda a Europa. Não se deixe enganar, a maioria dos fiéis apenas queria praticar sua religião em paz. Muitos estados não permitiam a prática de certas religiões, pois davam preferência a certos tipos de governos, e essas guerras religiosas eram muito mais políticas. Diante dessa situação, muitos fugiram para a América, onde poderiam praticar sua fé livremente. Ainda assim, não pense que era uma mudança fácil. Além da viagem, que era longe de ser um cruzeiro, a vida nas colônias americanas era difícil. Ter de abandonar o conforto e a tecnologia da vida nas cidades europeias já era uma punição bem dura. Para piorar, muitos enfrentaram fome, doenças e fenômenos naturais como os famosos tornados. Além disso, havia tribos indígenas que atacavam os colonos. O seu livro de história provavelmente diz que os colonos e nativos americanos estavam em constante guerra, mas a verdade é bem diferente. Havia sim tribos indígenas hostis, mas a maioria era amigável e até ajudava os imigrantes europeus. O Dia de Ação de Graças, data comemorada nos Estados Unidos, remete a uma grande fome que se abateu sobre os colonos de uma certa região, que teriam morrido se não tivessem sido ajudados por indígenas que compartilharam sua comida. Na verdade, a maioria dos conflitos envolvendo indígenas era contra o governo britânico, que não aceitava o fato dessa população não pagar impostos para a coroa. Ainda assim, para sermos justos, a maior causa de morte dos nativos americanos não foram as guerras, mas doenças trazidas da Europa. Porém, havia um grande fator que tornou a colonização americana extremamente bem-sucedida: a liberdade de apropriação primária de terras. Veja bem, a maioria das colônias europeias era considerada propriedade do governo, apesar de o rei sequer ter pisado lá. Esses reis determinavam a quem pertencia cada pedaço de terra, mas isso não acontecia nos Estados Unidos. Imagine que você fosse um colono recém-chegado. Você poderia pegar qualquer pedaço de terra sem dono. Bastaria delimitar com uma cerca e você já poderia começar a plantar. A terra já era sua. Diferente do que acontecia no restante das colônias, o governo não ameaçava tomar sua propriedade. Obviamente, ao desfrutar dessa liberdade, os colonos passaram a enriquecer com os frutos de seu trabalho e das trocas voluntárias.
Infelizmente, a Inglaterra, endividada em decorrência dos conflitos na Europa, especialmente com a França, estava precisando de dinheiro urgentemente. Então, o governo britânico passou a enxergar os americanos como uma fonte de riqueza. Rapidamente, o governo britânico começou a taxar tudo, até papel higiênico. A situação era tão absurda que colonos fantasiados de índios invadiram um navio e jogaram suas 43 toneladas de chá ao mar. Antes que você pense que não passavam de comunistas protestando contra a empresa malvadona, vale informar que o chá era um monopólio criado pela coroa britânica. A revolta era contra o governo britânico, não contra as pessoas que trabalhavam lá ou contra a empresa em si. Esse movimento foi orquestrado pelo grupo chamado Sons of Liberty, que teve sua prisão ordenada pelo governo britânico. Quando as tropas foram buscar os Filhos da Liberdade, a população local se uniu para protegê-los. Que fique a lição: nunca aceite as injustiças estatais. Se hoje tomam a liberdade do seu vizinho, a sua pode ser a próxima. Diante disso, o governo britânico tentou usar a força para convencer o povo de que o Estado não era somente um bando de parasitas burocráticos. Mas isso não colou. O povo já tinha percebido a injustiça do domínio estatal, e o slogan "nenhuma taxação sem representação" ganhava força. Apesar disso, a maioria nunca chegou à conclusão lógica desse slogan. Os políticos não representam o povo, mas somente seus próprios interesses. Portanto, somente políticos deviam pagar impostos. Mas, numa época em que ainda se discutia se o rei era ou não enviado por Deus, isso já demonstrava o quão avançada era a sociedade americana. Por causa do crescente uso da força, esse conflito virou uma guerra, a Guerra de Independência Americana, sendo essa a primeira vez em toda a história que uma colônia derrotou o país colonizador. Por isso, em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos da América foram fundados. E como seria o governo desse novo país? Para começar, em 1787 foi escrita a Constituição Americana, que era meramente um conjunto de regras internas que o governo deveria seguir, como, por exemplo, quantos votos seriam necessários e como seriam as eleições. Era basicamente uma receita de como o governo deveria se organizar. Porém, nos anos subsequentes, muitos temiam que esse novo Estado pudesse tomar suas liberdades, assim como o governo britânico fez. Então, em 1789, foi criada a Carta de Direitos Americana, que você provavelmente conhece pelo seu nome popular, as primeiras 10 emendas constitucionais. Embora saibamos que Constituição é só um papel rabiscado, ler tais rabiscos pode nos ajudar a entender o que se passava na cabeça de seus criadores. Para isso, faremos um paralelo entre a Constituição americana e suas emendas com a atual Constituição brasileira. Antes de prosseguirmos, aviso que teremos um alto grau de sossagem adiante. Estejam preparados! Para começar, a Constituição americana tem 7 artigos, enquanto a brasileira tem 250. Ah, mas você tem que contar as emendas também, grita o seu amigo socialista. Nesse caso, a Constituição americana teria um total de 34 artigos, se levarmos em conta as 27 emendas. Porém, se contarmos as emendas, então nada mais justo que contar o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição brasileira, totalizando 364 artigos. Lindo! No quesito teor, analisemos as primeiras palavras de cada uma das constituições. A americana começa com "We the people", ou "Nós, o povo". Apesar de o presidente Joe Biden dizer que esse "nós, o povo" significa o governo, claramente demonstrando sua senilidade, essa frase significa o povo, literalmente. Apesar de os escritores da Constituição americana estarem envolvidos na política, nenhum deles era parte do poder central que ficava na Inglaterra. Para todos os efeitos, eles eram realmente uma parte do povo, mas não todo o povo, é claro. A versão brasileira se inicia com "Nós, representantes do povo brasileiro".
Claramente já temos uma diferença. Essa Constituição foi escrita por políticos de carreira. Na verdade, nem houve eleições específicas para constituinte. Era apenas o Congresso Federal cheio daqueles políticos de honestidade questionável que se juntaram e decidiram escrever o que viesse à mente. Ainda não está convencido? Vamos ver a primeira emenda, que diz, abre aspas, o Congresso não deve fazer nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba o livre exercício de alguma religião, ou limitando a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito das pessoas de se reunir pacificamente e de peticionar ao governo para reparação de queixas. Fecha aspas. Na Constituição brasileira, esses direitos são mencionados no artigo 5º, que começa com, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. Fecha aspas. Aqui já temos uma grande diferença. A americana diz que o Congresso não pode tirar o direito das pessoas, ou seja, reconhece que você já nasce com os direitos naturais. Já a brasileira diz que o Estado garante esses direitos, ou seja, o governo é quem dá esses direitos para você. Falando especificamente das liberdades, começando com a religiosa, o inciso 6º do artigo 5º diz que, abre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, fecha aspas. Note que esse na forma da lei já deixa uma brecha para o governo impedir uma religião que não se adeque à lei. Quanto à liberdade de expressão, o inciso 4º fala que, abre aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, fecha aspas. Ué, se eu posso dizer o que eu quiser, por que não posso ser anônimo? Simples. Você pode falar o que quiser, mas pode ser processado por meras palavras. Livre, pero non mucho. No quesito liberdade de imprensa, não temos um inciso próprio, mas os artigos 220 a 224. Demoraria muito para ler todos, mas basta dizer que você não precisa de 5 artigos só para assegurar a liberdade de imprensa. Daí você já pode imaginar o teor desses artigos. Já na liberdade de reunião, a coisa não poderia ser mais clara. O inciso 16 diz que, abre aspas, todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Fecha aspas. Preciso dizer mais alguma coisa? Não? Ótimo. Esses são apenas alguns exemplos. Se fizéssemos isso com todo o teor das constituições, ficaria ainda mais claro o viés socialista do rabisco tupiniquim. Obviamente, os Estados Unidos são o país mais desenvolvido do mundo, mas como pode o Brasil ainda errar tão feio onde os americanos já acertaram há mais de 200 anos? Claro que ambas constituições são ignoradas pelas Supremas Cortes de seus respectivos países, mas foi essa mentalidade de liberdade que fez com que os Estados Unidos pudessem crescer tanto e tão rápido. Por exemplo, a partir do final do século XVIII, os Estados Unidos passaram a expandir territorialmente, das 13 colônias para próximo do tamanho atual. Os livros ditos de história dizem que o imperialismo americano foi o causador de conflitos com os povos vizinhos com o intuito de dominar mais territórios, mas é claro que a história verdadeira não é essa. O crescimento das cidades e a chegada de um grande número de imigrantes, devido à promessa de liberdade, dificultavam a tarefa de encontrar terras disponíveis perto dos centros urbanos. Com isso, a população passou a ocupar territórios fora dos limites demarcados pela Inglaterra. Aqui temos de fazer uma pausa. Tecnicamente, o governo espanhol se dizia dono da maior parte das terras ocupadas pelos colonos americanos. Pela ética libertária, esses terrenos não eram prioridade de ninguém, muito menos do governo espanhol. Logo, sabiamente, os americanos passaram a ocupar tais terras sem donos. Eis um belo exemplo de indivíduos que ignoraram completamente leis estatais estúpidas. As famosas representações do Velho Oeste se baseiam nesse período. Porém, o verdadeiro Velho Oeste é bem diferente do apresentado nos filmes de Bang Bang.
Apesar do baixíssimo grau de intervenção estatal, o número de conflitos era equivalente ao das grandes cidades da costa leste. Isso não se devia ao policiamento estatal, mas ao livre mercado, especificamente ao mercado de justiça. Caso alguém cometesse um assassinato, os familiares ofereciam uma recompensa pela captura do criminoso, ou, mais comumente, pela sua cabeça. Esse mercado de caçadores de recompensas era praticamente uma forma primitiva de justiça privada. Embora não houvesse diversas garantias que hoje sabemos ser importantes, os Estados Unidos ainda estavam à frente de seu tempo. Basta comparar a justiça da Europa daquela época. Se você fosse amigo do rei, poderia cometer os crimes mais diversos sem qualquer problema. Mas se não fosse, a morte era a punição mais comum. Por causa dos caçadores de recompensas, poucos se aventuravam em causar danos a outros, pois sabiam da punição que os aguardava. O chamado Oeste Selvagem era mais calmo do que você pensa. Ou, pelo menos, era, até que os outros estados começaram a se meter. Quando o governo espanhol percebeu que poderia enriquecer roubando dinheiro via impostos, os habitantes decidiram responder com a segunda emenda. Sabe que emenda é essa? É o direito de portar armas de fogo. É claro que os governos responderam a essa afronta com ainda mais violência, mas os Estados Unidos não ficariam parados diante do massacre de indivíduos que aderiram aos seus valores de liberdade e que se diziam americanos. Ainda mais quando tal massacre havia sido iniciado por um governo estrangeiro e por um motivo sem sentido como a ocupação de terras sem donos. Com isso, houve uma série de conflitos em defesa da liberdade. Adicione a descoberta de ouro na Califórnia ao bolo e agora fica nítido como os Estados Unidos atingiram seu tamanho atual, se estendendo da costa atlântica à costa do Pacífico. Mas precisamos esclarecer uma informação. O país não obrigava os estados a se juntarem à federação. Isso ocorreu como consequência da vontade da população que, por meio de plebiscitos estaduais, optou por fazer parte dos Estados Unidos. Mas por que esses estados independentes escolheram fazer parte da federação? Bom, existem vários motivos, mas aqui vamos focar no fator econômico, a estabilidade que a forma de governo federalista gerava. Veja bem, nas monarquias europeias, se o rei batesse as botas, o filho mais velho assumiria o trono e governaria, não importando sua idade ou sua competência. E isso era o que ocorria na melhor das hipóteses. Na maioria dos casos, havia um banho de sangue entre familiares que disputavam a coroa. Ocorria uma verdadeira corrida para angariar capital político para a tomada do trono. Nos Estados Unidos, isso não acontecia. Quando terminava o mandato do governante, outro assumia seu lugar de forma pacífica. Se o governante morresse, o vice assumiria. Além disso, existia uma segunda camada de proteção. O governo federal se limitava a ser a ponte entre os estados e outras nações. Quem realmente decidia sobre a vida das pessoas era o governo estadual. Caso houvesse alguma instabilidade ou dúvida sobre as eleições dos governadores, o governo federal servia como uma rede de segurança para os estados. Além disso, as pessoas podiam facilmente mudar sua residência para um estado que partilhasse mais de seus valores. Esse fator contribuía para que a economia americana fosse muito mais estável que a de outras nações no século XVIII. A estabilidade política e a liberdade institucional foram fatores preponderantes para que a economia do país crescesse exponencialmente. Outro fator importantíssimo era a liberdade de inovação. Os Estados Unidos não dependiam de colônias para produzir e crescer sua economia. As pessoas é que estavam encarregadas de produzir e inovar. Digamos que você descobriu uma inovação tecnológica como a eletricidade, por exemplo. Na Europa, se você fosse um nobre, essa ideia seria simplesmente uma curiosidade a ser exibida aos seus amigos. Se fosse um camponês, ninguém ia dar atenção a um pobre falando de tecnologia.
Mas, nos Estados Unidos, não bastava descobrir e inventar. O inventor teria de achar uma forma de utilizar essa tecnologia para melhorar a vida das pessoas e, assim, obter lucro com a sua venda. Consequentemente, a partir da Segunda Revolução Industrial, os Estados Unidos tomaram a dianteira na inovação tecnológica mundial. Porém, havia uma diferença entre as taxas de crescimento de certos estados. Os estados que permitiam a escravidão, geralmente estados agrários no sul do país, cresciam muito mais devagar do que os estados que não aceitavam a escravidão, geralmente ao norte do país. Atualmente, sabe-se que a escravidão é uma grave violência ética, mas até mesmo naquela época, as pessoas já sabiam disso. A justificativa que alguns estados usavam para manter a escravidão era a de que a sua economia girava em torno da agricultura, e caso não tivessem a mão de obra escrava, o preço dos alimentos iria disparar, além de prejudicar a economia desses estados. Claro que essa desculpa esfarrapada não se sustenta nem mesmo do ponto de vista utilitário. Escravos não têm incentivos para trabalhar e, com isso, trabalhavam o mínimo possível, apenas para evitar as chicotadas de seus senhores. Com a libertação dos escravos, um grande número de pessoas se tornou livre para empreender e dar o máximo de si, fazendo trocas e inovando, o que melhorou significativamente a economia desses estados. Além disso, os escravos não compram produtos e não têm preferência temporal, deixando de participar da economia diretamente. Até o simples fato de estados apoiadores da escravidão serem muito menos atrativos para imigrantes fazia com que perdessem oportunidades e mão de obra qualificada. Um típico exemplo do estado dizendo que não pode acabar com um problema porque causaria outro ainda maior, quando, na verdade, resolver o problema seria a solução. Sem dúvida, você consegue pensar em diversos exemplos disso aqui no Brasil. Porém, a solução adotada não foi a melhor. O governo federal decidiu impor o fim da escravidão. Obviamente, eles estavam certos em eliminar a escravidão, mas forçar isso aos estados disparou alguns alarmes. Muitas pessoas começaram a suspeitar que o estado estava crescendo e se tornando mais dominante. Por isso, alguns estados buscaram a secessão para formar uma confederação. Vale ressaltar que essa distinção entre norte e sul, geralmente utilizada, é um pouco imprecisa. Nem todos os estados do sul estavam juntos nesse conflito, e o mesmo ocorre para os estados do norte. Atualmente, os socialistas são rápidos em dizer que a bandeira dos Estados Confederados representa racismo, porém, a realidade é outra. Claro que os senhores de escravos queriam que a escravidão continuasse, mas eles eram apenas uma porção ínfima da população. Então, por que a população comum apoiou o lado confederado do conflito se ela não possuía escravos? O ponto que realmente causou o conflito foi o aumento do poder do governo federal, retirando a liberdade dos estados. A maioria era favorável à abolição da escravatura, mas esperava aboli-la ao mudar a lei estadual. Obviamente que uma população armada, que havia se livrado do governo tirânico dos ingleses, não iria aceitar esse abuso de bom grado. Desse modo, a partir de 1861, os Estados Unidos mergulharam em uma guerra civil, a Guerra de Secessão Americana, que causou a morte de aproximadamente 618 mil pessoas. Quando a União venceu a guerra contra os confederados, o presidente americano rapidamente alegou que o motivo da guerra havia sido a escravidão, tentando fazer com que o lado perdedor parecesse o pior possível. Assim, ele tentou abafar a real motivação da guerra, o fato de o governo central estar pervertendo os ideais de liberdade que fundaram o país. Infelizmente, com o fim da escravidão, vieram as Jim Crow Laws. Essas leis definiam que estabelecimentos e serviços deveriam ter espaços distintos, mas de igual qualidade, para brancos e negros. Porém, na realidade, os espaços definidos para negros eram bem piores, isso quando existiam. Imagine tentar comprar uma passagem de ônibus e descobrir que não há mais passagens para pessoas da sua cor de pele, e apesar de haver vagas no veículo, você ser impedido de embarcar. Basicamente, um conjunto de leis segregacionistas que condenava negros à pobreza e miséria. Ainda bem que hoje essas leis de cotas raciais não existem mais, né? Não, pera. E só para registro.
O presidente que buscou aumentar o poder centralizador estatal era um republicano, enquanto que as leis racistas americanas foram criadas pelos democratas. Que fique claro que todos os partidos políticos são uma desgraça para a liberdade individual. Para aqueles que se dizem de direita, percebam que os republicanos querem mais poder estatal. E para os progressistas, percebam que o Partido Democrata é altamente racista e segregacionista. Pensando bem, considerando as políticas adotadas pelo atual presidente Joe Biden, pelo menos eles se mantêm coerentes até hoje. Obviamente, apesar da pressão contrária do governo, com o fim da escravidão, a economia dos Estados Unidos passou a crescer em proporções nunca antes vistas. Inovações como o telégrafo, o rádio e, mais tarde, o telefone foram desenvolvidas com o intuito de aprimorar a comunicação entre pontos distantes do país, tornando a informação mais rápida e abundante e aumentando vertiginosamente a produtividade americana. Infelizmente, os confederados tinham razão em uma coisa: o governo central estava ganhando força e intervindo cada vez mais na vida dos particulares. Um ponto onde isso fica bem claro é na questão econômica. Não é fácil invadir as terras de outras pessoas e obrigá-las a seguir suas regras. Então, como a federação venceu os Estados Confederados? Gastando rios de dinheiro. E adivinhe só quem bancou essa farra? Isso mesmo, o povo americano. Para isso, foi criado um novo imposto emergencial temporário chamado de Imposto de Renda. A origem do imposto de renda é difícil de traçar. Alguns dizem que remonta aos tributos dos primeiros frutos, em que cobradores de impostos iam às casas das pessoas na época da colheita e tomavam parte de sua produção agrícola. Porém, o imposto de renda, como o conhecemos hoje, teve origem na Inglaterra por volta do ano 1800. Copiando esse modelo, o governo americano instituiu o imposto de renda em 1861, logo no primeiro ano da guerra. Parece até que o governo estava só esperando uma desculpa para implementá-lo. Claro que a ideia era extinguir o imposto assim que a guerra acabasse, mas, em seguida, surgiu o problema da reconstrução do país. Logo, a vigência do imposto temporário foi estendida mais um pouco. Quanto tempo foi esse mais um pouco? Bom, a guerra acabou em 1865, mas o imposto foi extinto somente 7 anos mais tarde, o que por si só durou mais do que a própria guerra. E é claro que esse dinheiro foi utilizado somente na reconstrução do país, certo? Numa nota completamente não relacionada, os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia em 1867, mas, certamente, o dinheiro da compra não veio do imposto de renda. Claro! A partir daí, os Estados Unidos entraram em diversos conflitos, como a guerra contra a Espanha. Mas essas intervenções eram majoritariamente externas, permitindo que o livre mercado enriquecesse a população. Porém, tudo mudou no final do século XIX. Em decorrência dos tempos sombrios vividos pelos americanos no século XIX, muitos afogavam as mágoas na bebida ou celebravam as conquistas com álcool. De fato, naquela época, os americanos bebiam, em média, 3 vezes mais do que hoje. Por causa disso, em 1873 e 74, um grupo de mulheres se reuniu em protesto contra o consumo indiscriminado do álcool. Com início em Ohio, um estado muito religioso, esse evento ficou conhecido como a Cruzada das Mulheres. Porém, diferente das cruzadas, esse movimento era pacífico e ético. Elas basicamente marchavam pelas cidades, proferindo cânticos religiosos e rezando de joelhos do lado de fora dos bares. Nunca chegaram a invadir a propriedade privada de outros. Que exemplo! Essas mulheres não eram contra o consumo de bebidas, apenas queriam moderação. Tanto que, em 1874, elas formaram a WCTU, Women's Christian Temperance Union, ou União Cristã de Mulheres pela Moderação. Dessa união, surgiram abrigos noturnos para bêbados, fontes de água potável em espaços públicos e livros. Inspirados nesse exemplo, muitos deixaram de beber ou passaram a moderar seu consumo alcoólico. Alguns donos de bares fecharam seus negócios e passaram a trabalhar em outros ramos.
Infelizmente, o Estado sempre gosta de usurpar movimentos legítimos. Logo, diversos estados instituíram leis para a proibição e controle da venda de bebidas alcoólicas. Mas, quando você pensa que a coisa não pode piorar, o governo vem lhe provar que você está errado. Por causa do sentimento popular anti-bebedeiras, políticos de ambos os lados passaram a fazer propaganda no sentido de proibir o consumo de bebidas alcoólicas. Para trabalhadores, políticos de esquerda diziam que o álcool era uma ferramenta capitalista usada para mantê-los sob o domínio de seus empregadores. Para donos de fábrica, políticos de direita diziam que a bebida fazia com que seus trabalhadores ficassem preguiçosos e improdutivos. Até na questão racial, a bebida estava presente. Para os negros, a propaganda estatal era a de que o álcool estava impedindo seu progresso, convenientemente se esquecendo das Jim Crow Laws. Para brancos, a narrativa era a de que a bebida tornava os negros violentos. Todavia, havia um empecilho para aprovar a proibição de álcool. 40% do montante de impostos coletados pelo governo americano provinham de impostos sobre a indústria de bebidas. Então, para cobrir a perda de arrecadação, o imposto de renda voltou em 1913 e dessa vez era permanente. Por essa razão, no mesmo ano, o movimento para proibir a comercialização de bebidas alcoólicas ganhou força. Tal proibição se deu em várias etapas, por meio de diferentes leis, o que anos mais tarde resultou na 18ª Emenda Constitucional, que estabeleceria a época chamada de Prohibition, também conhecida como Lei Seca. Em tempos anteriores, os estados se rebelariam contra esse autoritarismo do governo federal, mas, após verem o que a União fazia com estados que tentavam se separar, a população aceitou calada mais esse roubo de liberdades. Só tinha um problema. Essa proibição destruiu a quinta maior indústria do país, além de acabar com dezenas de milhares de empregos. Felizmente, para os Estados Unidos, com o começo da Primeira Guerra Mundial no ano seguinte, a indústria bélica estava tão bem que conseguiu compensar grande parte dos danos causados por essa decisão estúpida do governo. Mas uma coisa era fato: o povo pode ter aceitado essa imposição em silêncio, mas isso não significava que estavam seguindo os rabiscos estatais. Primeiramente, a legislação era muito mal escrita. Eram proibidas a venda e a fabricação de bebidas alcoólicas, mas não o consumo. E você poderia manter todo o álcool que tivesse antes da emenda entrar em vigor. Por isso, muita gente estocou bebidas dias antes de a proibição entrar em vigor. Também era permitido o consumo de álcool com prescrição médica. Então, os médicos viraram basicamente baristas de jaleco. Álcool para cerimônias religiosas também era permitido. E já que os rabinos podiam comprar vinho, coincidentemente, muitos se converteram ao judaísmo naquela época. Dentre todas as soluções encontradas pela população, a mais interessante foi um produto conhecido como Vine Glue, uma espécie de pó que, quando adicionado à água, virava suco de uva. O produto vinha com um aviso interessante, o de que deveria ser consumido rapidamente, senão se tornaria vinho se passasse mais de 20 dias descansando em um barril. Como é belo ver o livre mercado vendendo escadas toda vez que o governo ergue muros. Isso também nos ensina uma lição interessante. Governos se mantêm com o uso da força. Se não há alguém para forçar as pessoas a fazer o que o governo manda, as leis não passam do rabisco que elas de fato são. E no caso da lei seca americana, policiais não aceitavam prender pessoas pelo livre exercício de sua liberdade. Então, foi criado o Departamento de Proibição, que contava com 1.500 oficiais para garantir o cumprimento da lei em todo o país. Você já deve imaginar a eficiência desse departamento. Por causa da proibição, muitos começaram a produzir bebidas caseiras. Na verdade, foram encontradas máquinas destiladoras até mesmo em casas de políticos que apoiavam a proibição. Se você ainda espera coerência de políticos, só posso dizer que cresça. Mas é claro que o governo não poderia deixar que isso continuasse. Então a solução foi adicionar toxinas às matérias-primas utilizadas na fabricação de bebidas caseiras, resultando em envenenamentos e mortes de milhares de americanos.
É isso que os liberais chamam de Estado mínimo, né? Até mesmo navios carregados de bebida ficavam bem na linha divisória de águas internacionais, livres da guarda costeira, fornecendo bebidas para todo o país, inclusive ao Congresso e à Casa Branca. O consumo de álcool era tão generalizado que novos estabelecimentos, chamados de speakeasies, que eram basicamente bares ilegais, ficaram tão populares e comuns que algumas residências eram constantemente confundidas com os mesmos. Foi necessário que seus moradores pendurassem um aviso em suas portas para evitar que bêbados aparecessem à procura de cerveja. Consequentemente, o Estado aprovou uma legislação ainda mais restritiva para punir o consumo de bebidas alcoólicas. Porém, até mesmo os juízes achavam essas leis absurdas. Como não podiam dizer que tais leis eram inconstitucionais, os tribunais simplesmente passaram a dizer que todos os acusados de descumprir a lei seca eram inocentes. Infelizmente, como todos sabem, quando um mercado é criminalizado pelo Estado, logo surgem outras máfias querendo monopolizá-lo. Dentre os mafiosos, o mais famoso, sem dúvida, foi Al Capone. Também conhecido como Scarface por causa de uma cicatriz no rosto, Al Capone era um mafioso que se orgulhava do que fazia, aparecendo constantemente na mídia. Seus crimes eram conhecidos, crimes de verdade, como assassinatos e roubos, mas a polícia nunca conseguiu provas que o incriminassem. Porém, o IRS, ou a Receita Federal Americana, conseguiu sentenciá-lo à prisão por sonegação fiscal. Com isso, ele ficou 11 anos na cadeia, a maior pena por sonegação já dada a alguém. Isso mesmo, quando o Estado não consegue condenar alguém por um crime de verdade, inventa-se um motivo qualquer como desculpa para disfarçar sua incompetência. Aí está o seu Estado eficiente. Mas tudo começou a mudar, especialmente em decorrência da crise de 29. Por causa da crise, 20% dos trabalhadores perderam seus empregos. E todos os milhares de empregos que poderiam ter sido criados pela indústria de bebidas estavam sendo barrados pelo governo americano, de forma que a população passou a exigir que o governo acabasse com a lei seca. Claro que o clamor popular não significava nada para o governo, mas lembre que, em consequência da crise, a arrecadação do governo também estava comprometida. E por isso, em 1933, a proibição acabou. E só para garantir o direito ao consumo de bebidas alcoólicas foi incluído na 21ª Emenda Constitucional. A título de curiosidade, o imposto de renda, que havia sido criado para compensar a perda de arrecadação pela proibição de bebidas alcoólicas, continuou existindo mesmo depois que essa indústria retornou à legalidade no país. Esse exemplo mostra bem como um governo mínimo cresce. Ele se apodera de movimentos socioculturais legítimos e os torna parte da lei, obrigando-os à força. Assim, quando a opinião da maioria muda novamente, o governo não devolve as liberdades uma vez perdidas. Quer um outro exemplo? O fim de semana para descanso dos trabalhadores foi instituído por Henry Ford em 1926. Sim, o mesmo da marca de carros. Ele determinou que seus funcionários trabalhariam apenas 40 horas por semana. Com isso, outros empresários copiaram seu modelo, até porque a mão de obra estava trocando empregos cuja jornada de trabalho era exaustiva por outros com jornadas menores. Porém, em 1932, depois dessa prática se tornar generalizada, o governo americano decidiu obrigar que esse se tornasse o padrão. O Estado não pode ver benefícios gerados pelo livre mercado que rapidamente quer tomar os créditos para si. Agora, quando se trata de um problema que eles causaram, aí são rápidos em culpar o livre mercado, como no caso da crise de 29. Então, vamos explorar um pouco mais a situação econômica que causou essa crise. Os livros de história do MEC adotam a justificativa keynesiana de que a causa da crise foi a superprodução. Essa justificativa está errada em tantos níveis diferentes que impressiona ela ainda ser divulgada. Pessoas que defendem essa ideia demonstram desconhecimento de conceitos básicos em economia, como a lei da oferta e demanda. Então, vamos ver o que realmente aconteceu.
A Primeira Guerra Mundial se iniciou em 1914, mas é claro que os países não estavam com boas relações até 1913 e que, por coincidência, no ano seguinte, começaram a se matar. Havia uma verdadeira corrida armamentista desde o final do século XIX entre os países europeus. Graças a isso, a indústria americana estava em rápido crescimento, sobretudo a indústria bélica. Porém, mesmo indústrias não relacionadas à guerra também estavam em expansão. Foi nessa época que grandes corporações surgiram, como, por exemplo, John Davidson Rockefeller, um magnata do petróleo, considerado um dos homens mais ricos de todos os tempos. Rockefeller tentou por diversas vezes estabelecer um monopólio do petróleo em suas mãos. Felizmente, num livre mercado como o americano, toda vez que ele comprava indústrias concorrentes de petróleo, novas surgiam de imediato, quebrando seu monopólio. Infelizmente, o Estado americano, que estava se expandindo, viu nisso uma oportunidade. O governo passou a criar leis antimonopólio. Uma dica: sempre que você vir leis anti-monopólio, leia leis anti-outros monopólios. Por causa dessas leis, diversos monopólios e oligopólios foram criados nos Estados Unidos. Mas dentre todos esses monopólios, o pior de todos, sem dúvida, foi o monopólio bancário, conhecido como Federal Reserve, Fed, em 1913, que foi o grande responsável por todas as crises americanas, a começar pela crise de 29. Por causa das tensões pré-guerra, as indústrias americanas que exportavam para a Europa estavam em rápido crescimento, e o Fed queria ajudar, instituindo a reserva bancária fracionada. Com o início da guerra, em 1914, os países europeus, que já gastavam tudo que tinham em insumos para a guerra, passaram a gastar até o que não tinham em material bélico. A princípio, isso era um problema, já que uma economia em rápido crescimento podia suportar as burrices do Fed. Mas a guerra não durou para sempre. Ainda assim, por causa do dinheiro abundante, as ações das empresas continuavam se valorizando. O palco estava armado. Mas por que a crise aconteceu especificamente em 1929, não antes nem depois? Qual foi a faísca que acendeu o barril de pólvora? Bom, as empresas que estavam lucrando com as exportações para a Europa começaram a ter redução de seus lucros com o fim da guerra, em 1918. Porém, as pessoas viam isso como apenas uma consequência do pós-guerra. As empresas ainda eram sólidas, e assim que a Europa se reerguesse, o comércio retornaria e essas empresas voltariam a dar altos lucros. Entretanto, tudo mudou por causa do Smoot-Hawley Tariff Act. Em termos bem simples, essa lei foi um aumento de impostos de importação e exportação. O projeto dessa lei foi apresentado em 1929 e naquele mesmo ano, o equivalente à Câmara dos Deputados americana aprovou o aumento. Essa tarifa foi uma ideia tão genial que as importações caíram 66% e as exportações 61%. Agora, imagine que você tem ações de uma empresa que exporta para a Europa. Essa empresa já foi muito lucrativa, mas no momento não está dando lucro. Ainda assim, você imagina que no futuro ela possa voltar a ficar no verde. Agora vem uma lei do governo que aumenta vertiginosamente os custos de importação e exportação. Você realmente acha que essa empresa vai se recuperar? Não é preciso ser um gênio para perceber que a melhor ação é vender suas ações. O problema é que todo mundo percebeu isso, e se muita gente está vendendo ações, os preços caem. Essa é a razão do crash de 1929 ter acontecido especificamente naquele ano. Todavia, a solução adotada para a crise causada pelo próprio Estado foi pior do que não fazer nada. O governo adotou a teoria keynesiana e criou o New Deal. Esse plano econômico está entre as maiores mentiras econômicas já propagadas. Lembre-se que estamos falando da década de 1930. Naquela época, o fascismo ainda era uma novidade levada a sério, e a propaganda da União Soviética era de que tudo estava indo bem, apesar da ditadura comunista estar encobrindo milhares de mortes por falta de comida. Foi nessa base coletivista que o New Deal foi concebido, começando a partir de 1933. Basicamente, o governo acreditava que o problema era que as empresas estavam produzindo demais e, por causa disso, o valor dos produtos no mercado caía, causando prejuízo para as empresas.
O problema da injeção artificial de crédito e o aumento dos impostos de importação e exportação foram completamente ignorados. Então, o governo, adotando a justificativa keynesiana de que o problema era a superprodução, estava pagando setores para produzirem menos. Não, você não ouviu errado. Uma das medidas adotadas pelo New Deal era o Agricultural Adjustment Act, em que o governo literalmente pagava agricultores para plantarem uma menor área de terra. A expectativa era de que, com a diminuição da produção, os preços dos produtos iriam subir e as empresas americanas lucrariam mais e a economia como um todo melhoraria. Qualquer pessoa com 2 neurônios funcionais consegue ver um grande problema nesse plano. Se os produtos estão ficando mais caros enquanto a taxa de desemprego estava alta, isso significava que os desempregados agora passariam fome. Os preços dos produtos tinham caído principalmente pelo aumento das tarifas americanas para a comercialização de produtos no mercado internacional, somado à bolha de crédito que o Fed havia causado. Mas é claro que o governo nunca iria reconhecer sua culpa. Dentre outras medidas insanas, também houve um aumento do gasto público, que os keynesianos afirmam ter gerado muitos empregos, sendo responsável por diminuir o desemprego de 37% para 30%. Só para ter uma ideia, a taxa normal de desemprego dos Estados Unidos era de cerca de 5,5%. Além disso, houve medidas para confiscar ouro da população, a fim de lastrear o dinheiro novo que o governo estava imprimindo loucamente. Isso sem falar nas medidas de auxílio emergencial, que só causariam ainda mais dificuldades na recuperação econômica do país. Na verdade, tamanha era a intervenção estatal que a Suprema Corte americana julgou inconstitucional a maioria das medidas do New Deal, em 1935. Coincidentemente, a partir da declaração de inconstitucionalidade do New Deal, a economia começou a mostrar sinais de recuperação, melhores do que no período anterior. Mas o que o governo iria fazer agora? Adotar medidas de liberalização do mercado? Se você achou isso, não está prestando atenção. Na cabeça do presidente, o problema não era o fracasso do New Deal, era o STF americano que o declarou inconstitucional. Então, em 1937, o presidente propôs uma lei para colocar mais 5 juízes na Suprema Corte, que coincidentemente eram favoráveis, adivinha, ao New Deal. Felizmente, esse projeto não passou, mas, com o tempo, alguns juízes se aposentaram e as novas indicações do presidente permitiram que ele fizesse novas leis, dizendo exatamente o mesmo que o primeiro New Deal. Só que agora, a nova Suprema Corte de amigos do presidente não julgou as medidas inconstitucionais. Assim, em 1937, o segundo New Deal foi apresentado, sendo que era apenas uma repetição do primeiro com o aval do judiciário. Esse plano foi tão bem sucedido que o desemprego voltou a subir. Isso mesmo, o segundo New Deal causou uma piora significativa na economia do país, principalmente por causa da insegurança jurídica. O governo veio intervir na economia, o judiciário não deixou. O governo mudou o judiciário e agora o governo pode voltar a intervir na economia. Felizmente para os Estados Unidos e para o azar da Europa, a Segunda Guerra começou em 1939 e, por causa da situação de emergência, diversas tarifas alfandegárias foram afrouxadas para ajudar os países aliados. Graças a essa redução de impostos e à entrada dos Estados Unidos na guerra no final de 1941, as taxas de desemprego retornaram ao normal por volta do ano seguinte. Claro que a morte de 400 mil americanos nessa guerra também ajudou a melhorar esses números, mas essa parte é convenientemente varrida para debaixo do tapete. Entenda uma coisa, o keynesianismo é uma piada entre economistas. Num estudo feito por Robert Waples, foi perguntado para economistas se o New Deal teria sido causador da recuperação econômica americana da Grande Depressão. 27% achavam que sim, 22% achavam que sim, mas com algumas ressalvas, e 51% achavam que não. O mais engraçado desse estudo é que quando o mesmo questionamento foi feito para economistas do Departamento de História, somente 6% achavam que sim, enquanto 74% concordavam que o New Deal
foi um fracasso. Mas, se o New Deal não funcionou, por que ele ainda é ensinado nas escolas como o salvador da economia americana? A resposta é bem simples. Quem decide o conteúdo ensinado nas escolas é o governo. No caso brasileiro, o MEC. Você acha mesmo que o governo vai admitir a culpa da crise e dizer que as medidas adotadas só atrapalham a recuperação econômica? Claro que não. Quando o atual presidente americano, Joe Biden, diz que precisam fazer um Green New Deal, ele está dizendo que o governo deve intervir mais na economia, destruindo empregos e gerando mais pobreza. Keynes entrou para a história como o pior economista de todos os tempos. E antes que você comece a sorrir, amigo comunista, saiba que Marx só não ganha esse título porque ele nunca foi economista, mas sim um filósofo. Retomando o assunto, em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham cumprido seus objetivos, recuperaram sua economia, garantiram a vitória de seus aliados e mostraram para seu maior rival o poder de 2 bombas atômicas. Infelizmente, o governo americano percebeu algo que os países europeus já tinham reparado há algum tempo. Guerras são ótimas para justificar o crescimento estatal. Então, os Estados Unidos começaram a participar, em sua maioria indiretamente, de guerras ao redor do globo. Você, sem dúvida, deve se lembrar dos conflitos na Coreia, no Vietnã e no Oriente Médio. Por causa desse comportamento beligerante, os Estados Unidos são atualmente o país que mais gasta com indústria bélica no mundo. Porém, a verdadeira bomba econômica armada pelo governo americano foi o Acordo de Bretton Woods. Com o fim da guerra, diversos países europeus tinham uma dívida impagável com os Estados Unidos. Então, o governo adotou uma política inovadora. As reservas de ouro dos países seriam compradas pelos Estados Unidos. Então, todas as moedas seriam lastreadas em dólar, enquanto que o dólar teria o lastro em ouro. Isso foi uma jogada de mestre dos Estados Unidos. Até aquele ponto, a libra esterlina era a moeda mais utilizada, mas agora o dólar tomou o protagonismo do comércio internacional. Isso fazia com que a moeda americana tivesse uma demanda global, mas, além disso, que fosse a moeda mais valorizada no mundo, justamente por ser a única com lastro direto em ouro. Digamos que você seja um empresário brasileiro e queira comprar produtos chineses para vender aqui. Você provavelmente não tem yuans e os chineses não aceitariam reais como forma de pagamento, mas o dólar serve de meio de troca para compras internacionais. Mesmo em uma negociação em que os Estados Unidos nem estão presentes, o dólar é utilizado. Por causa disso, a demanda de outras moedas por dólares é imensa. Mas tem um detalhe aqui. O efeito Cantillon também se aplica ao dólar. Você já deve conhecer o efeito Cantillon. Mas, em resumo, quando o governo imprime dinheiro, os mais afetados pela inflação são os últimos a receber esse dinheiro, porque os preços dos produtos demoram um tempo para se ajustarem ao aumento da base monetária. Esse mesmo efeito ocorre com o dólar em relação a países. Toda vez que o Fed imprime dinheiro, a inflação causada será mais danosa para aqueles que receberem esses dólares por último, ou seja, países mais periféricos. Essa possibilidade de imprimir dinheiro, repassando a inflação subsequente para países mais pobres, abriu as portas para o gasto estatal em larga escala, como ocorreu na Guerra Fria. Esse conflito de ameaças era uma guerra não declarada contra a União Soviética, em que cada um dos lados queria mostrar que tinha um sistema melhor do que o do outro. Essa guerra era travada com o apoio das 2 potências mundiais para movimentos em outros países, especialmente de terceiro mundo. A União Soviética apoiava ditaduras genocidas comunistas, que levavam fome e miséria para sua população, enquanto os Estados Unidos apoiavam ditaduras genocidas anticomunistas, que levavam um pouco menos de pobreza para o povo. Claramente, 2 ideologias completamente diferentes. Além disso, o governo americano começou a gastar bastante na corrida armamentista, uma disputa para ver quem tinha mais bombas nucleares, e na corrida espacial, em que o objetivo era ter mais feitos na exploração fora do planeta Terra. Porém, internamente, os Estados Unidos também tinham suas próprias batalhas para travar.
Como forma de propaganda, o governo começou a gastar com infraestrutura. Além disso, milhões de pessoas mudaram do campo para as cidades, em busca de melhores condições de vida. Até mesmo as mulheres, que tinham começado a trabalhar por causa da necessidade durante o período da Segunda Guerra, haviam se tornado uma parte integral da força de trabalho americana, o que, por consequência, também aumentava a renda total das famílias. Não entenda errado, essa melhoria na qualidade de vida era muito mais para se mostrar superior à União Soviética e evitar que a população ficasse descontente e começasse a tentar uma revolução comunista. Ainda assim, a qualidade de vida dos americanos cresceu significativamente. Entretanto, conforme a hierarquia de necessidades de Maslow, quando as necessidades básicas do ser humano são atendidas, ele passa a demandar a satisfação de outras necessidades. Por causa disso, surgiram os movimentos de contracultura americanos. Pessoas iam às ruas protestar, não mais por comida ou liberdade, mas por segurança e igualdade, muito exemplificado pelo slogan do movimento hippie Paz e Amor. Claro que essas necessidades são sim importantes. Dentro desses movimentos estava até o movimento dos direitos civis, encabeçado por Martin Luther King Jr., que conseguiu acabar com as leis de Jim Crow. Mas pedir que o governo satisfaça essas necessidades é, no mínimo, ingenuidade. Para cumprir o desejo da população e inchar o Estado no processo, foi criada a War on Poverty, ou Guerra contra a Pobreza, iniciando diversos programas de bem-estar social, conhecidos nos Estados Unidos como welfare. Dentro dessa guerra contra a pobreza estavam programas como Medicare e Medicaid, que forneciam saúde para os idosos e pobres, o Means Tested, uma espécie de Bolsa Família americana, o Food Stamp Program, que deveria fornecer comida para os necessitados, e o Aid to Families with Dependent Children, uma ajuda monetária para crianças em famílias necessitadas. Todos esses programas podem parecer boas ideias cheias de boas intenções, mas a verdade é que a guerra contra a pobreza foi um completo fracasso, com os programas participantes tendo resultados variando entre ineficazes e prejudiciais à população. Mas o foco aqui é economia. Então, como os Estados Unidos conseguiram pagar por todo o gasto na Guerra Fria e na guerra contra a pobreza? Simples. Imprimindo dólares como nunca antes. Mas agora você deve estar se perguntando: como conseguiram imprimir tanto dinheiro se o dólar tinha lastro em ouro? Bom, o dólar tinha de fato lastro em ouro, já que 35 dólares podiam ser trocados por uma onça de ouro, uma unidade de medida, não um animal. E essa conversão era fixa. Porém, pessoas comuns não poderiam fazer essa troca. Apenas bancos centrais de outros países poderiam pedir essa conversão. O problema é que, com o tempo, alguns bancos começaram a suspeitar que os Estados Unidos não teriam como trocar todo o dinheiro impresso por ouro. A começar pelo Banco Central francês, os países passaram a pedir para trocar as suas reservas em dólares por ouro. Então, em 15 de agosto de 1971, o presidente americano apareceu em rede nacional para dizer que a conversão do dólar em ouro estava suspensa temporariamente. Uma dica: quando o Estado diz temporariamente, leia-se permanentemente. Então, 50 anos atrás, todo o dinheiro global estava pela primeira vez lastreado somente na honestidade de políticos. É bom informar logo que, desde aquele dia, o governo americano nunca mais teve um superávit real, ou seja, nunca gastou menos do que arrecadou em impostos. E isso não deveria ser nenhum problema, pois com a vantagem do efeito Cantillon e a única impressora de dólares no mundo em suas mãos, os gastos não eram mais problema. Desde então, podemos dizer que o dinheiro fiduciário se tornou um esquema de pirâmide, em que o governo emite títulos para imprimir dinheiro que será usado para pagar os títulos anteriores e as despesas do governo. Por causa disso, o valor impresso sempre está aumentando. 20 anos atrás, o Fed imprimir $1 trilhão seria impensável. Hoje, 3 trilhões para um programa sem sentido do presidente Joe Biden é uma estimativa conservadora.
As liberdades dos americanos já vinham sendo retiradas pouco a pouco, mas se tivesse de indicar um acontecimento que representasse o fim do ideal de liberdade que foi a base para a fundação dos Estados Unidos da América, o abandono do lastro em ouro seria o melhor representante. Por causa do fim do Acordo de Bretton Woods, houve uma crise imensa na economia global. O choque do petróleo foi o mais significativo dentro dessa crise, que gerou destruição de diversas cadeias de produção, o que levou os Estados Unidos a intervir em diversos países produtores de petróleo, especialmente no Oriente Médio, apenas para garantir o protagonismo do dólar como moeda global. Graças a essa ideia genial de tirar o lastro do dinheiro, os anos 70 e o começo dos anos 80 foram marcados por uma estagflação. Já explicamos esse termo no vídeo sobre a economia da Itália, mas, em resumo, se trata de uma estagnação econômica durante um período de alta inflação. Porém, nos anos 80, parece que o país que outrora fora o bastião da liberdade se lembrou que foi o livre mercado que fez dos Estados Unidos o país mais rico do mundo. As políticas adotadas a partir de 1981 podem ser resumidas em 4 pilares. Primeiro, frear o crescimento do gasto estatal. Afinal de contas, todos sabem que é impossível diminuir os gastos do governo por meios tradicionais, mas deixar de aumentar tanto já é um alívio para o setor privado que banca essa farra do governo. Segundo, reduzir a base monetária para conter a inflação, ou seja, parar de imprimir tanto dinheiro assim. Terceiro, reduzir regulamentações, o que significava acabar com várias burocracias estúpidas que o governo havia criado nas décadas anteriores. E quarto e último, reduzir impostos, tanto na renda como nos lucros. Esse nem precisamos explicar. E quais foram os resultados? Não somente a estagflação acabou, como o PIB começou a crescer consistentemente, mas o maior mérito desse liberalismo econômico, sem dúvidas, foi a abertura ao empreendedorismo. Graças a esse aumento de liberdade, novas tecnologias puderam ser criadas, como, por exemplo, a internet. Sem ela, você não estaria vendo este vídeo. Além disso, vale mencionar que o liberalismo econômico se estendeu até para as relações internacionais. Houve uma reaproximação com a União Soviética que, sem dúvidas, foi um dos fatores para sua queda em 1991. Quem diria que a solução para acabar com o comunismo não era a violência, mas o livre mercado? É quase como se um cara chamado Mises já tivesse avisado isso décadas antes. Infelizmente, a queda da União Soviética não acabou com a ideologia fracassada do burguês chamado Karl Marx. Com a semente comunista plantada em diversos países, era apenas uma questão de tempo até que alguém viesse tentar destruir o maior representante do capitalismo malvadão. Assim, em 11 de setembro de 2001, o mundo mudou. Com a desculpa de proteger a população contra a ameaça terrorista, o governo americano abandonou qualquer ideia de liberdade que ainda não havia morrido após 1971. Políticos rapidamente aproveitaram a oportunidade de aplicar políticas socialistas comprovadamente fracassadas pela União Soviética. E para bancar essas políticas, a impressora do Fed foi ligada no 220. A injeção de dólares na economia americana foi tão absurda que as pessoas passaram a investir em coisas que nunca escolheriam em situações normais. Diversas bolhas econômicas foram formadas, que levaram a crises como a bolha.com, a crise de 2008 e aquilo que provavelmente será chamado de crise dos anos 20 no futuro. Depois de tudo isso, será que ainda podemos chamar os Estados Unidos de o país mais capitalista do mundo? Bom, o Banco Mundial coloca os Estados Unidos em 6º lugar no ranking de facilidade de fazer negócios, enquanto que a Heritage Foundation avalia o país em 20º lugar no ranking de liberdade econômica, principalmente por causa de sua dívida absurda gerada pelos insanos gastos estatais. Essa foi a pior colocação já recebida pela terra do tio Sam em toda a sua história, ficando atrás até mesmo da Geórgia e das Ilhas Maurício. Há 200 anos, os Estados Unidos estariam em 1º lugar em ambos os rankings. Hoje em dia, os Estados Unidos são apenas uma sombra do bastião da liberdade que seu nome um dia representou. Mas como um país tão livre pode terminar desse jeito? O preço da liberdade é a eterna vigilância.
Pessoas nascidas em um ambiente de grande liberdade facilmente pensam que essa liberdade é garantida e que nunca perderiam as conquistas obtidas a muito suor e sangue. O Estado, por menor que seja, sempre tende a crescer e vai se aproveitar de brechas deixadas pela população. 200 anos de governo transformaram o país mais livre do mundo em um antro de socialismo. Infelizmente, a terra da liberdade e o lar dos corajosos tornou-se a terra do assistencialismo e o lar dos justiceiros sociais.